Oi pessoal, meu nome é Eduarda e nesse vídeo aula eu e as meninas vamos explicar para vocês sobre a cintilografia óssea. A cintilografia óssea é um exame de imagem que é utilizado um material radioativo para a avaliação da saúde do osso. Existem várias finalidades para esse exame. Um deles inclui a detecção de metástase, a avaliação de doenças ósseas, como a osteomielite e artrite. Inclui também a identificação de fraturas ocultas e investigação de dores ósseas também. Esse tratamento, esse exame no caso, ele é utilizado também para monitoramento de tratamentos de osso, como a do câncer também. Boa noite, meu nome é Maria Vitória e eu fiquei responsável pelas contraindicações da cintilografia óssea. Bom, a cintilografia óssea é um exame de imagem utilizado para detectar as alterações no metabolismo ósseo, como as fraturas, infecções, tumores e doenças ósseo-metabólicas. No entanto, há algumas contraindicações e as precauções a serem consideradas. Contraindicações absolutas, nela tem a gravidez, que o exame utiliza um material radioativo, que pode sim ser prejudicial ao feto devido à radiação. Tem também a alergia do radiofármaco, que, embora rara, algumas pessoas podem apresentar reações alérgicas. E também tem as contraindicações relativas, que são as precauções especiais. Nelas, tem a amamentação, que o radiofármaco pode ser excretado no leite materno, e também é recomendado suspender a amamentação por 24 a 48 horas após o exame feito. Temos também a insuficiência renal grave, que também, como o contraste é eliminado pelos rins, a função renal pode influenciar a depuração de substâncias radioativas. E por último, a hipersensibilidade, que são compostos do radiofármaco. Pacientes com resultados adversos têm que ser avaliados com cautela. Olá, meu nome é Bruna. Eu estarei falando um pouco sobre o preparo, orientações e anamneses em que são feitas em pacientes que serão sujeitos a passar pelo exame de cintilografia óssea. A anamnese que é feita do paciente é fundamental para obter informações significativas, assim contribuindo para uma avaliação positiva e segura do paciente. Inclui nesse caso a importância da anamnese, indicações de riscos ou contraindicações. A anamnese possibilita a identificar possíveis contraindicações que possam alterar a abordagem do exame, como, por exemplo, alergias a contraste, problemas renais ou doenças que possam alterar os exames. A outra importância é a avaliação de medicamentos. Alguns medicamentos podem interferir no exames ou até mesmo em interpretações dos resultados. Por isso, sempre é necessário saber se o seu paciente está em tratamento com algum medicamento. O preparo em que é feito nos pacientes que serão sujeitos à cintilografia óssea é bem simples, bem fácil, mas você sempre deverá consultar o seu médico ou a equipe de laboratório para que sejam passadas as informações corretas. Os preparos em que deixarei listados são os preparos no geral, que não é necessário você fazer jejum, o paciente deverá manter a sua dieta normal. No dia do exame, evite cintos com fivelas, brincos, pulseiras, deverá levar seus exames anteriores ósseos, como raio-x, tomografias, ressonâncias, cintilografias. No geral, é isso. São bem simples, bem tranquilos, mas é necessário sempre consultar o seu médico, pois a prática varia para cada clínica. E é o que vamos falar agora sobre as orientações. As orientações são orientações no gerais também, mas podem variar de acordo com cada clínica, cada protocolo institucional ou até mesmo com cada experiência de um profissional de saúde. As orientações também que deixarei aqui são orientações no geral. Paciente acima de 160 quilos não deverá realizar exames. Os exames só são permitidos para pacientes até 60 quilos. Crianças grávidas não são permitidas como acompanhantes durante a realização do exame. Durante o intervalo da aplicação do radiofármaco e obtenção das imagens, que durem cerca de 3 horas, o paciente deverá ingerir bastante líquido, cerca de 4 a 6 copos de água ou suco. E qual é a importância do paciente ingerir bastante líquido? A importância é que acelera a eliminação do radiofármaco.
O radiofármaco é administrado por uma injeção intravenosa. Após ser distribuído pelo organismo, parte dele é eliminado através da urina. Ao paciente ingerir muito líquido, a produção de urina dele irá aumentar. Consequentemente, irá facilitar a eliminação do radiofármaco pelos rins. Isso ajuda também que a eliminação do radiofármaco seja mais rápida, diminuindo a exposição do paciente à radiação. Na cintilografia óssea, o radiofármaco mais utilizado é o tecnécio 99 de metastase, ligado a um fosfanato de metileno disfosfanato, que é o MDP. Quando injetado, ele é distribuído pelo corpo e se acumula nos ossos, principalmente nas áreas de remodelação ativa. Após administrado, o MDP, que é o metileno disfosfanato, se liga aos cristais de hidroxiapatita na matriz óssea, principalmente nas áreas de mais osteotogênese, ou seja, nas áreas de mais concentração metabólica, aquele como pode ter inflamação, tumores, lesões. O paciente então é posicionado numa gama-câmara, que captura a radiação emitida pelo fármaco. As imagens podem ser emitidas estáticas, dinâmicas ou tomográficas, e isso vai depender da indicação clínica. A aquisição de imagem é feita em diferentes fases para otimizar e detectar diferentes patologias. São elas 3 fases, que é a fase imediata, a fase de fluxo sanguíneo, a fase precoce, que é a fase dos tecidos moles, e a fase tardia, que é a fase óssea. O tempo total para adquirir as imagens é de 30 a 60 minutos. 30 a 60 minutos. Mas o tempo total do exame para ser realizado, por conta da distribuição mesmo do fármaco, pode variar de 3 a 5 horas. A cintilografia óssea ela é feita para monitorar e diagnosticar diversas doenças ocultas, sendo elas fraturas ocultas, osteomielite, mestatase óssea, dor óssea de causa indeterminada. Além disso, é importante ressaltar que a cintilografia óssea é um exame seguro, porque a exposição dele à radiação é mínima, a quantidade de radiação injetada é mínima, então ele é considerado um exame seguro e uma ferramenta muito útil. Olá, meu nome é Emily e eu vou falar sobre a análise de imagens na cintilografia óssea. Bom, como é de conhecimento de todos, a análise dessas imagens ela deve ser feita por um especialista em medicina nuclear e, enfim, já foi explicado sobre todo o processo até chegar na análise de imagens, mas a imagem em si ela é gerada após a injeção, seja intravenosa ou oral do radiofármaco, que seria o tecnécio 99, e ele se espalha e ele é absorvido pelo nosso corpo, e logo depois que ele entra em contato com a gama-câmara, ele acaba gerando uma imagem. E existem 3 fases iniciais dessas imagens que são geradas. A primeira fase é a fase imediata, que é logo após a injeção. Algum tempo depois a gente já consegue quase que de imediato conseguir analisar, que vai ser uma fase ali do fluxo sanguíneo, que vai ser a fase da perfusão sanguínea, que a gente vai conseguir analisar isso. Logo depois, nós vamos ter a fase precoce. Qual seria a fase precoce? Ela seria a fase dos tecidos moles, em que a gente vai conseguir observá-los melhor. Logo depois, nós temos a fase tardia, que seria a fase óssea, do tecido ósseo, em que nós podemos ter uma análise melhor, ter uma análise mais fiel ali na análise da imagem em si, só que ela vai, como o nome já diz, ela é tardia, então ela vai demorar um pouco mais do que as outras. Na imediata a gente consegue, logo após a injeção do radiofármaco, a gente já consegue analisar. Só que para chegar até o tecido ósseo vai demorar de 3 a 4 horas para que o corpo absorva totalmente e que ela se espalhe uniformemente pelo nosso corpo, para que a gente chegue em alguma análise correta e fiel, assim, mais precisa do que para um diagnóstico mais fiel. Enfim, após essas 3 fases, outra coisa que é bastante importante para que a gente pontue é 2 tópicos.
O primeiro deles é de hipercaptação, ou seja, fase quente. Seria uma fase assim de mais captação do radiofármaco pelo nosso corpo, onde há uma maior concentração dele, onde há uma maior captação dele, ele é mais colorido, nós conseguimos identificar através da imagem e, enfim, ela vai ter essa maior captação e normalmente ela tem algumas causas. E algumas causas podem ser inflamação, podem ser infecções, podem ser formações do tecido ósseo anormal. Então essas são algumas das fases que elas podem ser observadas. Depois da fase de hipercaptação ou fase quente, como eu acabei de citar, nós temos a fase de hipocaptação, ou seja, uma fase mais fria. Ela é uma fase em que ou há baixa captação ou quase nenhum fluxo desse radiofármaco pelo nosso corpo, em específico em alguma parte do corpo. Então ele é baixíssimo e existem causas para ele também, só que não são causas tão graves, não são causas tão maiores quanto a fase de uma hipercaptação, onde a gente consegue ter uma captação maior desse radiofármaco, não há uma concentração tão grande. Então a fase de hipocaptação ela não é tão grave quanto a fase de hipercaptação. Então a fase de hipocaptação pode sim ter algum tipo de causa, como lesões líticas, que são cistos